Você deve se lembrar quando eu fiz o vídeo sobre o efeito Dunning-Kruger. O efeito onde pessoas totalmente ignorantes acham que elas sabem mais do que especialistas. Isso acontece direto, por exemplo, quando eu falo sobre a ida do homem à lua e alguém chega e diz assim que tem muito mau ensino médio, mas mesmo assim insiste em dar a opinião, porque ele acha que a opinião dele tem alguma validade baseado em vídeos do YouTube. Sendo que vídeo do YouTube esse aqui também é. Mas esse aqui ninguém leva em consideração. Estranho isso. Mas pessoas ignorantes numa área acham que estão plenamente aptas para discutir com qualquer especialista. E já há um efeito contrário disso. Chama-se síndrome do impostor. A síndrome do impostor, também conhecida como fenômeno do impostor ou fraude da experiência, é um fenômeno psicológico no qual as pessoas duvidam das suas próprias realizações. Elas se acham falsas e que não merecem toda a sua glória. O termo síndrome do impostor foi um termo cunhado em 1978 pelas psicólogas Pauline Clancy e Suzanne Imes. Elas estavam tentando pesquisar e entender por que algumas mulheres tinham essa capacidade de se acharem inaptas para o trabalho. Mesmo elas tendo estudo e capacitação, elas se sentiam menosprezadas, se sentiam inaptas para executar o serviço, ao passo que homens não deveriam de ter esse problema. O único problema é que, apesar de toda essa extrema competência dessas mulheres, elas não se sentiam confortáveis. Só que tem um detalhe. Não há nenhuma prova que a síndrome do impostor afete só mulheres ou, na sua maioria, mulheres. Pesquisas na década de 80 apontam que isso é igual para todos os gêneros. Não só isso, cerca entre 2 em cada 5 pessoas apresentam esta síndrome. A pessoa, por mais que se esforce, por mais que estude, por mais que esteja capacitada ou reconhecida internacionalmente, ela não se vê necessariamente como uma pessoa de sucesso. Ela sente dúvida de si mesma. Ela não tem consciência do quanto especial que ela é. Isso afeta não só pessoas comuns, como eu, que sai por aí tentando dar aula. Para quem eu não tenho esse problema, a vantagem de ser arrogante é essa. Mas pessoas famosas como Tom Hanks e outros artistas de renome, eles se sentem desconfortáveis com o próprio sucesso. Eles não se veem merecedores disso. Isso é ruim porque isso faz com que a pessoa veja ou pense que todo o seu esforço está indo em vão, que tudo que ela tem é por mera sorte. E pessoas assim, elas acabam entrando num estado que ela passa a não se importar mais, ela passa a não se esforçar mais, pensando que ela não merece aquilo tudo, que ela não deveria de estar ali. E isso vai deixando em estado depressivo. Isso é uma forma muito ruim. Não é uma questão daquela falsa modéstia, eu não mereço isso. Mas a pessoa realmente não acredita que ela merece, que ela realmente não deveria de estar ali, que ela deveria de estar em casa debaixo da coberta. Isso vai deixando sua autoestima cada vez mais para baixo. Como eu disse, isso não é uma coisa que afete só mulheres. Não há nenhum registro ou pesquisa que aponte que mulheres são mais afetadas do que homens. A distribuição por gênero é igual. Tanto mulheres quanto homens, nas mesmas proporções, apresentam essa síndrome do impostor. Pesquisas como Harvey, Bussot e Langman mostram que a total similaridade entre esses gêneros, as pessoas elas apresentam esse estado independente se são homens ou mulheres e merecem um cuidado e um acompanhamento psicológico. A pessoa deve pedir ajuda. Ela deve reconhecer que aquilo que ela está sentindo não é normal. Mas é difícil a pessoa pedir ajuda quando ela sabe que o problema é com ela. Ou quando ela pensa que o problema é com ela. Quando ela tem certeza que o problema é com ela, mesmo sem ser. E que o único problema é ela não se ver
com os louros que ela realmente merece devido ao esforço com que ela se desempenhou, com o esforço que ela teve, com toda a dedicação que ela empenhou durante toda a vida. As pessoas podem simplesmente pensar que isso é algo simples e que talvez nem tenha tanta importância, mas tem. A pessoa ela tem que ter consciência dos seus atos, ela tem que se esforçar mais e para isso ela tem que ver o quanto ela tem um trabalho de ponta, o quanto ela tem um desempenho excepcional e que ela deve continuar com esse bom trabalho. As pessoas, quando são preguiçosas ou toscas, acabam dando um que se dane e continuam fazendo o que são. Já as pessoas que apresentam essa síndrome e se esforçando muito, acabam se tornando mais postergantes, acabam dando mais importância a outras coisas do que a si mesma. Ela passa a reconhecer nos outros uma competência que muitas vezes esses outros não têm, e sim ela, mas ela não se vê assim. Então, quando você achar que você não é tão bom assim, pode acontecer duas coisas. Ou você realmente é um inútil, ou você simplesmente tem essa síndrome do impostor e tem estudado e tem se empenhado, então tenha certeza que o seu sucesso é merecido. Ou seja, como eu, seja arrogante. Esse é André do seu ceticismo.net.